Olá, minha gente, boa noite. Cá estamos aqui, como prometido, né? Como divulgado, e aqui no canal da Éticos Consultoria Política, aqui no nosso Instagram. Essa live certamente poderá contribuir para que você possa desenvolver mais e mais habilidades no dia a dia, né? E para servir, para influenciar, para talvez até contribuir para você obter êxitos em várias áreas de sua vida, uma vez que a oratória, ela não é apenas política, ela é social e ela tem um poder muito grande. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, falar durante 20 minutos apenas, 20 e poucos minutos, sobre a oratória política, não é? E como surgiu a oratória política, a primeira coisa que nós devemos falar aqui nesse momento. A oratória política surgiu nos tempos primórdios como a necessidade de passar aquilo que era conhecido por poucos apenas através dos gestos. Tudo começou então quando os nossos, de acordo com o que foi nos ensinado nas escolas, tudo começou quando os nossos antepassados viviam em cavernas. E esses explicavam de maneiras gesticulando, né, gestual, essa forma gestual, de como eles caçavam as presas, né, durante o dia, e assim, né, alguns morriam nos embates, e eles traziam para a caverna para alimentar toda a prole. E aí começava aquela parte deles escreverem aqueles, né, nas paredes, aquela coisa toda, e a forma de gesticular foi o primeiro modelo de passar o conhecimento. Eles não sabiam falar e, portanto, outro motivo muito grande foi do conhecimento, pelo fato de que, se você detiver o conhecimento da oratória política, você tem um poder diferenciado dos demais. Vamos discernir com mais claridade. Esses mesmos que nos primórdios, nas cavernas, né, lutavam ali para a sobrevivência, que vencia o medo, né? O medo era constante naquela época, mas eles tinham que desenvolver essa habilidade. Um deles aprendeu a acender o fogo, né? A fricção das pedras, e aquele já tinha, né, um olhar especial. As pessoas prendiam a atenção naquela pessoa que tinha essa habilidade. Então já começamos a falar daí de como você prende a atenção das pessoas através da sua habilidade. Então quem detém conhecimento, detém determinada habilidade, certamente vai conduzir os demais. Pois bem, era caçada e uma dessas pessoas acendia o fogo para alumiar aquele ambiente escuro, para talvez até assar as carnes e aquela coisa toda, e ele contava. Então ele detinha desse conhecimento. A oratória não foi diferente. Nós chegamos na Grécia Antiga, na comunicação humana, que quem detém dessa forma de se comunicar de maneira com gestos, uma vez que eu já falei em outras aulas, quem é meu aluno, né, dos meus cursos sabe muito bem disso, que eu falo exatamente o poder da oratória, que detém o máximo, né, que ele chama a atenção no máximo. Então, toda a importância da oratória humana, ela vem através da sua capacidade de você se expressar com as pessoas, de se você comunicar. Então, todo mundo vai dar atenção máxima a você, não tenha dúvida. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Na Grécia Antiga, nós tivemos aí monstros, né, da filosofia, como Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Eram pessoas que se comunicavam na Ágora. Ágora era uma praça pública em que eles falavam aquilo ali, eram, digamos assim, até mesmo adorados, porque eles falavam corretamente, gesticulavam corretamente e usavam o português correto, o português no bom sentido, né? O idioma correto, de maneira com postura, com o vocal deles, sabiam elevar o tom de voz, e é isso que nós vamos passar um pouquinho aqui para vocês. Já nós tivemos aí, noutra parte, como na Roma Antiga, o Cícero era considerado um dos melhores oradores daquela época, né? Cícero também, que era outro filósofo, então ele era procurado para ensinar, né, nas escolas, né, aristotélicas, platônicas. O Cícero também era procurado na Roma Antiga para ensinar as pessoas a falar corretamente, a se expressar corretamente. Pois bem, agora chegou o momento. Então, nesse caso, você precisa ter um conhecimento, desde já, você que vai sair para candidato a prefeito, vereador, deputado, enfim, você que trabalha com gente, que lida no dia a dia, você precisa ter uma postura totalmente diferenciada dos demais. A oratória começa com a linguagem corporal, e essa linguagem corporal, ela é vista, é sentida. Tudo aquilo que a gente sente, a gente passa para as pessoas, e o mundo trabalha de forma vibratória.
é um modelo vibratório que as pessoas geralmente desconhecem, não aceitam, mas o mundo nós estamos em estado de vibração. E o mundo vai conspirando para quem busca o conhecimento e automaticamente, né, se eleva com esse conhecimento e passa a dominar as demais pessoas. Então, os gestos, o formato de você falar gesticulando com as mãos, saber todos os limites das mãos, o que significa cada gesto, o que significa colocar a mão no peito, o que significa sentar adequadamente, andar adequadamente, de maneira ereta, como se vestir, que roupa se vestir para cada ocasião, tudo isso vai influenciar na sua oratória política. A tonalidade da sua voz também vai influenciar. Veja que nesse momento, como estou falando, não porque seja profissional da voz, mas está bem entendível para todos vocês. Não está bem audível, né? Eu quero aqui já dar uma boa noite para Rivalda Nália Valões, em Serra Talhada. Boa noite, Rivalda. Rivalda Valões, tudo bem? Obrigado pela atenção. Deixa eu ver. Alisson também, Frazão, de Serra Talhada. São pessoas que entraram, já estão entrando aqui. O Alisson, e temos outras pessoas, né, que vão assistir. O Juso, né, Souza também acabou de entrar. Então são pessoas que vão passando por a gente, né, e vão assistir, vão compartilhar. Pois bem, sendo então você conhecedor, sabendo que é preciso capitalizar, potencializar a sua oratória, todos os gestos, eles são, digamos assim, de um formato retrô. Lembre-se dos anos 60 e 70, que as pessoas tinham uma forma de cumprimentar as pessoas de maneira educada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não era? Senhora, muitas vezes eles usavam chapéu e levantavam o chapéu. Tudo isso são gestos, são bons modos, bons costumes que assim convencem as pessoas. Passam um ar de seriedade. Para você ter a ideia do quanto a oratória política funciona, até as roupas em que você veste, elas refletem muito quem é você. E nesse andar da carruagem, nesses 20 minutos que a gente vai passar aqui, é importante que você saiba que quando você estiver andando, você, determinado ambiente que você for participar, se você vai para um campo de futebol, vai prestigiar um torneio de futebol, logicamente que você vai à vontade, mas não é preciso você andar sujo, você não vai de maneira esmulambada, você não vai, né, com o pior short, você não vai com a pior camiseta, você não vai parecendo um carro alegórico, né? Então, por aí vai. Então, o que acontece? Um momento oportuno como esse, eu estou aqui com a camisa mangas compridas, adequado para um consultor político, falar para vocês, veja que está bem abotoada a minha camisa, e a camisa de botões, ela passa maior confiança, maior seriedade, digamos assim, para os homens. Né? E são cores aceitáveis, cores azuis, cores brancas, são cores aceitáveis pela natureza, né? Pelo universo normal. Uma vez que quando você está preocupado, seja lá com quaisquer situação na sua vida, quando você baixa a cabeça, é necessário que você levante a cabeça para você se erguer. Quando você levanta a cabeça, você vai olhar para o mundo. E o mundo, no alto, o que é que tem? Tem nuvens brancas, o céu é azul, então são cores que trazem uma paz muito grande. Para isso, o próprio Roberto Carlos, o próprio outros cantores aí famosos, sempre utilizam cores, né? Quando não brancas e azuis, cores suaves, bege, aquela coisa toda. Então, tudo isso é um panorama. No mundo político não é diferente, por isso que vocês veem os políticos usando, né, com muita frequência, roupas brancas, né, camisetas brancas, bege, com a lixazinha um pouco discreta, né, nada agressivo, e é assim que você tem que fazer. Falando da questão das vestimentas, todo o processo para que o seu corpo possa passar uma mensagem não de medo, mas de tranquilidade, tudo tem que ser da melhor maneira, vagarosamente possível. Da mesma forma, quando falei dos bons costumes do passado, as pessoas cumprimentavam com mais elegância, quase vagarosamente. Assim você vai falar com as pessoas como estou falando com você agora, para que as pessoas possam lhe entender, para que as pessoas possam lhe dar atenção, que a atenção também está na comunicação. Você tem que dar atenção às pessoas, até porque é um respeito muito grande que você está dando a ela. A atenção, está em extinção isso.
Pois bem, então você deve então ter conhecimento de tudo o que significa cada gesto que a gente está fazendo aqui agora, né? O formato de sentar. Será que uma pessoa digna vai sentar com as pernas abertas, né? Seja no consultório médico, seja numa sala de estar, quando você vai visitar uma família ou em qualquer outro ambiente, aquela pessoa que se senta espaçosamente, essa pessoa não vai passar nenhum grau, né, de absoluta convicção de que ela é uma pessoa líder, de que ela é uma pessoa que está passando ali a mensagem de que é uma pessoa decente e honrada. E quem está convivendo no mundo político, no mundo social, quem está lidando, quem está liderando, precisa tomar esses cuidados. Da linguagem corporal, o sentar é super importante, o falar é super importante, a tonalidade da voz, como eu estou agora nesse momento, a proporção que eu estou gesticulando, tudo isso de maneira clara, calma, para que então eu não chegue. De repente, eu vejo que eu atendo diversos políticos, né? E eles chegam para mim e me trazem pronunciamentos para que eu possa fazer análise, né? Quando não, outros clientes, e eu vejo vereadores e prefeitos fazendo pronunciamento e a mão para cima e atrapalhando. Veja que está atrapalhando aqui o rosto. E isso não é uma pessoa que tem um conhecimento da oratória política, né? É uma pessoa que faz movimentos bruscos. Não pode, tudo tem que ser de maneira leve. Veja como eu estou olhando aqui, olhando para o meu computador. Por quê? Porque tem alunos, daqui a pouco eu vou dar aula às 8 horas da noite, do curso Vereador Online, então estou vendo aqui no meu computador alguns alunos aqui falando aquela coisa toda, dando boa noite aqui Então, eu não posso estar olhando, tá entendendo? Eu não vou passar confiança para vocês, entendeu? Então, o que acontece? Então, a linguagem corporal, caros amigos internautas, ela corresponde, a leitura que as pessoas fazem de você corresponde a 55% daquilo que eles estão vendo. Então veja como é responsivo essa linguagem, essa expressão corporal que você deve ter o máximo de cuidado. Porque eu comecei falando sobre a linguagem corporal. Não fazer movimentos bruscos, o formato de sentar. Procure se sentar da melhor maneira adequada, sempre remeta aos anos 60 e 70 o seu comportamento, aplique ele hoje. A partir de agora, use. E outra coisa, só vai funcionar se isso se tornar uma constância. Se for constante a prática repetidas vezes, faz com que se torne um hábito. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter essa atenção. Então, 55% de tudo que eu estou falando agora é em cima da minha postura, da minha linguagem corporal, de como eu estou me expressando para você. 38% vem da minha forma verbal de falar, da tonalidade da minha voz, da dicção da minha voz. Falar para que todos possam entender, todos possam compreender. E é dessa forma que você tem que falar. Se sente alguma dificuldade em falar, olha, eu não sei, eu falo rápido, tal, eu tenho um problema. Geralmente tem pessoas que têm problemas na voz, né? E essas pessoas podem pegam uma caneta dessa e usar na boca, né? E começar a ler com a caneta na boca e mais na frente, 5 minutos após, 3 minutos após, ele tire a caneta da boca e faça ler. Tente ler o melhor possível com a caneta na boca, que você vai ver que depois, né, quando você retirar a caneta, você vai ver que você vai estar com a fluência boa. Que quando você melhora a sua dicção, é quando você está com a fluência boa. Veja que a fluência da minha voz, ela perpassa qualquer tipo de nervosismo, né? Eu estou me sobrepondo a qualquer situação de nervosismo. A segurança para que você não possa ter... professor, eu tenho um nervosismo. Olha, eu me tremo. Muito obrigado que está chegando aí o Cláudio Santos Produções, o blog, deixa eu ver aqui, César Seber Sena, alguma coisa dessa natureza. Muito obrigado aos que estão chegando. Quando você está se tremendo, né, com alguma coisa, você vai falar se você está se tremendo, não é recomendável, mas põe a mão no bolso. Professor, mas eu tenho que estar com o microfone. Realmente o microfone dificilmente pode ficar no pedestal naquele momento. Se ficar no pedestal, você põe as duas mãos no bolso da frente, ou no bolso do blazer,
entendeu? Em última instância, antes de você começar a falar se está muito nervoso, procure sentir o seu coração na sua mão. Coloque a mão no seu coração, tá entendendo? E você vai sentir as batidas do coração. As batidas ajudam muito a diminuir um pouquinho esse tensionamento. Tanto é que o bebê, quando nasce, né, a primeira coisa que fazem é colocar o bebê no peito da mãe, para ouvir as pancadas do coração da mãe, para se tranquilizar, que adaptado lá ele estava a isso, né? Então, o que acontece? Então, põe as duas mãos, são sugestões, né? Não significa que isso é verdade, sugestões de você, que se você está com nervosismo, bateu o nervosismo, põe as mãos, e se por acaso o microfone estiver solto, mas está se tremendo ainda, põe ele aqui, no peito, começa a falar, põe ele aqui. O microfone, ele tem que ficar aqui, não é ficar aqui na sua frente, não. Então, até isso a gente passa também no curso da oratória, para que as pessoas não errem, para você falar ao microfone, para que as pessoas possam entender. Então, o que acontece? Põe assim, o microfone fica um pouco em cima, e você está com a mão aqui, as pessoas não vão prestar atenção que você está se tremendo, né? A outra mão está no bolso, e você, logicamente, você vai ter aquele trânsito no palco, que é outro processo que a gente passa na oratória política, 100% na prática, que é um curso em loco que a gente faz, né, nas cidades, né, e a gente consegue passar isso. Por que eu estou detalhando essa parte da voz, da comunicação verbal, né? Para que você possa fluir bem a sua voz, para que sua dicção possa, né, estar perfeitamente, você fazendo um trava-línguas, blá, crá, crai, cré, cri, cri, cro, 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 cro. Então são trava-línguas, além da caneta também, que vão ajudar bastante a você fazendo isso rotineiramente. Eu, quando trabalhava em rádio, fiz muito isso aí, e para minha voz fluir melhor, a fluência, quando a gente fala fluência, as pessoas, a fluência é quem fala bem inglês. Não, a fluência que eu falo é fluir. A voz tem que fluir, né? Então, pois bem, adiantando, 38% das pessoas que estão lhe ouvindo, elas observam, elas só têm atenção da sua voz. 38% disso é 38% da sua voz. 55% é a linguagem corporal, de como você vai se posicionar, de como você vai se vestir, de como você vai andar no palco, qual é a sua postura ali. 38% é a comunicação, é a voz, né? É o formato verbal, como você se expressa. E apenas, pasmem, apenas 7% é o seu conteúdo. Pois é, tudo que eu estou falando aqui agora, nesse momento, vocês só estão pegando 7% de tudo que eu falo. O restante vai ficar na mente de vocês somente de tudo que eu gesticulei. Os 7% do conteúdo que eu estou falando aqui, da nossa pequena live, ele é exatamente que vai dar um norte, né? Ele vai dar o norte que nós temos na nossa mente, no nosso cérebro, né? Uns códigos naturais do nosso cérebro, né? Quando a gente aceita medo, aceita afirmação, aceita a positividade, que eu estou passando agora, positividade. Por isso que vocês estão atentos ao que nós estamos falando, ao que eu estou falando. Então, todo o conteúdo está contido apenas 7%. Então, o conteúdo, professor, então é menor, mas não deixa de ser tão importante quanto os demais. 7% é o conteúdo de tudo que você está falando, 38% é a forma como você se expressa, a expressão vocal verbal, e 55% é a linguagem corporal, é como você gesticula, para quem você gesticula, como você gesticula, isso como você gesticula, quais são os significados, quais são os limites, como, o que significa as mãos assim, assim, o que significa isso, o que significa isso, o que significa as mãos para trás, o que significa as mãos assim, o que significa sentar dessa forma. As pessoas estão prestando atenção a tudo. Lembre-se dos códigos, né, que nós temos no nosso cérebro. Eles leem tudo, desde os primórdios, não tem como, né? Nós temos uma parte primitiva no nosso cérebro, que ali ativa o nosso medo. Antigamente era alimentar-se e salvar-se,
Assim viviam os nossos irmãos primórdios. Então, tudo isso está contextualizado. Eu estou olhando para a hora aqui, está chegando. Tudo isso está contextualizado para que você saiba que a gente, então, tem que domar esse instinto, por muitas vezes, né, da raiva, do ódio, e uma das formas é você ter conhecimento, da mesma forma que o conhecimento da oratória profissional, técnica, prática, a vivência diariamente, vai distinguir você dos demais. A sua postura, como você vai falar, vai se expressar, o conteúdo, que é esse outro que eu vou falar agora, por último, deixei o conteúdo para vocês, como montar esse conteúdo de apenas 7%. O João Neto, um abraço muito grande, meu irmão João Neto, lá de Abaiara, Ceará também, entrando aqui, passando, deixando o nosso abraço. Então, o conteúdo, você tem que montar o seu conteúdo, que as pessoas vão prestar apenas 7% do seu conteúdo, né? Como eu já falei. Então, o conteúdo você tem que fazer algo diferenciado. Você tem que fazer um conteúdo, né, para ativar as pessoas, para entreter as pessoas, manter as pessoas naquele formato. Não é brincar com as pessoas, é você ativar as pessoas e conseguir mantê-las, né, no seu pronunciamento e reativá-las no final com o conteúdo que você já abordou no início. Nas escolas de jornalismo, né, quem já fez jornalismo sabe muito bem disso. Eu não sou formado em jornalismo, sou bacharel em ciências políticas, né? E o que é que acontece? Quem é formado em jornalismo sabe que, né, todo o jornalista tem que saber. Eles começam a fazer as matérias deles da seguinte forma: quem, como, quando, aonde, quem foi, algo dessa natureza. São 5 perguntas básicas: quem, como, quando, aonde, né? Como. Então, eles fazem, em cima dessas 4 ou 5 teses, toda a matéria dele. Eles têm que colocar isso na parte principal da primeira estrofe deles para atrair as pessoas. É o que vocês devem fazer também. Colocar a atração na primeira entrada. O pronunciamento tem início, meio e fim, você tem que montar isso. Então, como é que vai montar isso, né? Você vai pesquisar, tem muitas dicas boas nos canais aí na internet que podem fazer com que você possa montar um pronunciamento bem firme, bem contundente. Lembre-se que você só tem apenas 3 minutos, né? 3 minutos é o seu pronunciamento que você vai ter durante um período político, durante algum embate, alguma coisa dessa natureza. E a tolerância das pessoas vão ser no máximo de 3 minutos. Ou se não, é outra etapa da oratória, para você voltar a chamar as pessoas à sua atenção, que é outra técnica que a gente passa, né? Para que você tenha esse comando do público, da mesma forma que você vai passar a ativá-los quando você está frequentando o palco que ali você se encontra. Seja em cima do caminhão, seja no teatro, seja numa escola, você tem que fazer com que as pessoas possam entender que você está dominando, que você tem conhecimento. E você só vai persuadir de verdade quando você exatamente tiver com esse pensamento todinho pronto desse conhecimento. Afinal, sem o conhecimento você não pode montar nada. Então você tem que montar o seu texto, toda a estrutura do texto, para ativar as pessoas com dados. Você tem que ter dados. Você tem que falar de graus de importância, somente os graus de importância que interessa aquele público, daquele nicho, daquela localidade, daquela comunidade, daquele momento. Se perguntarem a você na entrevista sobre o pão francês, por favor, não fale do pão doce, não fale do pão carteira, não fale do bolo, fale apenas do pão francês e conte a sua historinha. Olha, minha gente, eu quero dizer que o pão francês é um pão muito delicioso. Eu lembro quando minha mãe tinha um xicrão, né, lá, aquele xicrão lindo. Eu lembro que tinha um que não tinha a asa dele para pegar nele, estava quebrado, né? Então eu pegava o pão francês e às vezes dormido, então eu pegava quase a metade dele e a xícara de café lá, eu mergulhava o pedaço do pão francês e deixava, e ficava olhando os pingos, né, pingando ali um pouquinho e ao mesmo tempo esfriando, e quando estava praticamente frio que eu sentia, aí eu pegava, começava, olha, era uma delícia muito grande o pão francês. Então eu estou contando isso para vocês verem como é que você encanta as pessoas. Você tem que ter uma história
para aprender e para ativar as pessoas. O pão francês é apenas uma pequena fábula que eu estou contando aqui. Então veja como você pode agregar isso aí. Estou olhando, faltam apenas alguns minutos para começar a minha aula aqui. Agregar tudo isso. Então, não deixem de fazer, de desempenhar esse papel de maneira profissional. Tenha uma comunicação eficácia. Saiba influenciar de maneira significante. As pessoas são fascinadas por quem sabe falar corretamente, para quem fala exatamente o que eles querem ouvir, para quem usa os limites da linguagem corporal, para quem fala da maneira que eles possam entender que a fluência, que a dicção expressa e que o conteúdo é bem montado. A oratória política tem um poder fascinante. Não importa qual líder você vai falar, pode falar com qualquer presidente de qualquer país do mundo. Se você souber todas as técnicas da oratória política, da linguagem corporal, da potencialidade que tem a expressão vocal, do conteúdo, da forma de tudo da linguagem corporal, ele vai se encantar por você. As pessoas se encantam por aquilo que é perfeito. E a oratória política é uma perfeição que você tem que correr atrás sempre, diariamente praticando. Gente, está aqui Emanuel Oliveira, acabou de entrar lá do Ceará. Emanuel, obrigado aí então, lá de Penaforte. Rivalda também começou a me seguir. Já está no finalzinho, falei que era 20 e poucos minutos. Rivalda, obrigado, querida Emanuel Oliveira. Erlânio Pereira, não sei de onde é. O irmão João também passou por aqui, e demais outras pessoas que já passaram. Trindade, Rivalda, Nália, lá de Trindade, Pernambuco, né? Nós temos aqui Ceará, pessoas do Ceará, Baiara, Penaforte, Trindade, Serra Talhada. Olha, muitíssimo obrigado, viu, gente? Vocês que estiveram aqui comigo, falei que era rapidão, né? Alisson Frazão também, boa noite. Serra Talhada também, o Alisson, olha que legal. Muita gente de Serra Talhada aderindo aqui, né? Chegando. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, né? Após as 10 horas da noite, que é quando eu termino a aula aqui, para um grupo de alunos do WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, nós temos vários cursos. O da oratória política, 100% na prática, presencial em sua cidade, né? Que a oratória só vai presencial, nada de online, tá certo? Outros cursos que a gente tem online é o curso online Vereador 2024, onde eu ensino o que fazer e como fazer para você obter chances nas próximas eleições de 2024. O meu telefone, o WhatsApp é 879-8824-0190. Note mais uma vez, 879-8824-0190. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado pela participatividade de vocês, muito me orgulha. Erlânio Pereira de Cabrobó, tudo bem, Erlânio? Tudo bem? Olha, mixou aqui, né? Tem gente do Ceará, de Pernambuco, teve um rapaz também passou aí, salvo engano, ele é de Minas Gerais. Enfim, estou muito feliz, contente por estar aqui nesse momento, apresentando pontos importantes, a potência, por quê? A linguagem corporal tem todo esse poder, porque você tem que praticá-la corretamente. Pesquise, muita coisa você pode encontrar na internet, mas muito oba-oba. Caso haja algum interesse, liga para mim que a gente conversa no privado. Gente, vou dar minha aula aqui, falta apenas 1 minuto para entrar no grupo aqui. Abração, espero ter contribuído para vocês e brevemente a gente faz outra. Lucinha Modas também, boa noite Lucinha Modas, boa noite também, que saudade de você, Lúcia, tudo bem? Muito obrigado, gostei muito. Rivalda, um abraço, Rivalda, obrigado, eu é que agradeço a presença de vocês aqui, muito me orgulha, né? Eu tenho muito amigos em Serra Talhada, a Lúcia Modas é Salgueiro, Alisson, muito obrigado, Alisson, pelo reconhecimento. E vocês podem digitar aqui também outras temáticas que vocês têm interesse para que a gente possa falar numa próxima live. A questão é tempo, mas a gente vai procurar ficar mais ativo aqui. Então, um abração, deixa eu dar de conta aqui dos meus alunos, um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço fraterno a todos vocês, tá certo? Eu é que agradeço a todos vocês. Tchau.